nunca confiei plenamente no silêncio. Há algo de profundamente inquietante nele, como se a ausência de som fosse um convite para aquilo que preferimos não ouvir. Foi numa manhã cinzenta, daquelas em que até o céu parece hesitar antes de nascer, que recebi a carta. Papel grosso, selada com cera azul escura e o brasão de uma família que eu só ouvira sussurrar nos corredores da academia médica. Vernham Hall. Esse nome, mesmo antes de eu conhecer sua história, já pesava na língua como chumbo. O pedido era urgente. Uma jovem senhora, Eleanor Vernham, acometida por tormentos da mente e do espírito, sintomas vagos, descritos com palavras cuidadosas, como quem teme dar forma ao que realmente acontece. Ela vê coisas, ouve coisas, e às vezes as coisas respondem. Essas palavras não vinham de um serviçal ignorante, nem de uma viúva tomada por histeria, mas de seu marido, Sir Alistair Vernham. Um homem respeitado, racional, um membro do parlamento. Foi essa seriedade, ironicamente, que me convenceu a aceitar. Porque, numa época em que a loucura era tratada como falha moral, para um homem de prestígio, admitir medo, havia ali algo real. O coche me deixou diante dos portões de ferro torto, onde a era antiga se enroscava como dedos tentando impedir a fuga de algo lá dentro. A mansão surgia além do nevoeiro, imensa, de pedra escura, janelas altas, estreitas, e todas elas me observando. Ao me aproximar, notei algo estranho. As vidraças do andar superior tremiam levemente, como se alguém respirasse contra o vidro, do lado de dentro. Ignorei. Ou tentei. O mordomo abriu a porta antes que eu tocasse o batente Hudson. Pálido, magro, e com olhos marcados por algo que reconheci imediatamente. Exaustão e medo disfarçado de servidão. Dr. Voss, disse ele, quase sussurrando, como se a casa tivesse ouvidos. Sir Alistair o aguarda no gabinete. Caminhamos por corredores longos. Retratos de antepassados vigiavam cada passo, e suas expressões eram severas demais para serem apenas pintura. Tapeçarias pesadas, móveis imponentes, e um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o meu próprio sangue. Mas não era só silêncio. Havia algo vivo naquela quietude, um tipo de espera, como se as paredes carregassem um segredo cansado demais para continuar escondido. Sir Alistair me recebeu com firmeza, mas havia sombra na voz dele. Doutor, obrigado por vir tão depressa. Recebi sua carta, respondi. A condição de sua esposa parece grave. Ele desviou o olhar, respirou fundo e disse: grave e crescente. Começou com murmúrios à noite. Depois, sombras que não seguiam luz alguma. Mas o pior são os reflexos. Reflexos? A voz dele tremeu. Ela diz que o reflexo vive uma vida própria. Minha garganta secou. Um distúrbio perceptivo severo, talvez, murmurei. Sir Alistair deu um passo à frente e sussurrou. Então explique. Como ontem, ao olhar no espelho, ela viu algo atrás dela. Algo que não estava lá. E o reflexo sorriu. O relógio da parede prendeu o tique por um instante, como se até o tempo tivesse medo. Antes que eu pudesse reagir, um som ecoou pela casa. Um leve toque na vidraça, como unha arranhando o vidro. 1, 2, 3 vezes. Suave, persistente. Sir Alistair empalideceu. Ela está no quarto solário, disse ele. Hudson o levará. Mas prepare-se, doutor. Esta casa guarda mais do que ecos da mente humana. Respirou fundo e murmurou. Há momentos em que temo que Eleanor não esteja doente, mas sim, visitada. Acompanhei Hudson até o andar superior. A cada degrau, o ar parecia mais pesado. As lamparinas vacilavam, mesmo sem vento, e, distante, quase inaudível,
o som de risadas, infantis, curtas, como se atravessassem as paredes, ou talvez fosse apenas minha imaginação. Hudson parou diante de uma porta clara, com vidro fosco na parte superior. Havia marcas nela, como dedos pressionados com força. Arranhando de dentro para fora, ele sussurrou. Ela pediu para não ficar sozinha. Diz que o espelho está ficando impaciente. Meu pulso acelerou. Hudson abriu a porta. Ali, diante da janela tomada pela névoa, estava Eleanor Vernham, pálida, olhos fundos, e na parede à sua frente, um grande espelho oval. Ela virou o rosto devagar, como quem move um peso invisível. Doutor, sussurrou, ele sabe que o senhor chegou. Sua mão tremeu ao apontar para o espelho. Não se aproxime muito. Ele gosta de observar quem ainda não pertence a esta casa. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo que minhas teorias nunca puderam controlar. Um medo frio, metódico, rastejando pela espinha. Por alguns segundos, fiquei apenas observando Eleanor. A névoa batia na vidraça atrás dela, e, a cada sopro de vento, o espelho parecia respirar junto. Senhora Vernham, murmurei, dando um passo contido. Pode me contar o que acontece quando está sozinha? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos seguiram algo no reflexo que eu não via. Quando estou sozinha, ele fala comigo. Às vezes sussurra, às vezes chama meu nome, e outras vezes simplesmente imita meus movimentos, com um pequeno atraso. A palavra atraso arrepiou minha nuca. E hoje? Perguntei. Ele está... Como? Ela engoliu seco. A mão tremeu sobre o colo. Hoje ele está... curioso. Olhei para o espelho, nada além da nossa imagem pálida, mas havia algo ali, uma tensão, como se a superfície fosse mais profunda do que deveria. Dei um passo à frente. O piso antigo rangeu sob meu peso, e um estremecimento atravessou Eleanor. Não tão perto. Ela sussurrou, rápido demais. Ele não gosta quando alguém novo se aproxima. Respirei fundo, tentando manter a calma científica que sempre me guiou. Eleanor, reflexos não têm vontades, são apenas luz, ângulos, percepção. Ela sorriu, um sorriso cansado, triste, como alguém que já desistiu de tentar explicar. Doutor, eu também acreditava nisso, até que percebi que há coisas que não precisam de corpo para existirem. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Hudson apareceu à porta, silencioso como sempre. Sir Alistair pediu que o doutor descanse um pouco, disse ele, evitando olhar diretamente para o espelho. O jantar será servido em breve. Eleanor virou lentamente o rosto para ele. Hudson, ele esteve aqui enquanto eu dormia. O mordomo empalideceu e desviou os olhos. Senhora, por favor, não fale isso. Ela apertou o próprio braço, como se protegendo de algo invisível. Eu acordei e meu reflexo. Não estava dormindo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que senti as paredes cederem um pouco. Segui Hudson pelo corredor. A casa parecia mais viva agora. O som distante das lamparinas rangendo, o estalar da madeira antiga, o eco suave de passos que não eram nossos. Tudo vibrava, como se a mansão reagisse à minha presença. Hudson andava apressado, olhando por cima do ombro de tempos em tempos. Hudson, chamei num tom firme. Há quanto tempo a senhora Eleanor está assim? Ele respirou fundo. Desde que o espelho chegou. Chegou? O espelho não fazia parte da casa? Ele parou, virou-se devagar. Não, doutor. Aquele espelho foi trazido de Vernham Hall, a propriedade antiga da família, a casa onde as coisas começaram. Meu estômago revirou.
E por que manter algo que claramente a perturba? Hudson desviou o olhar para o chão. Porque Sir Alistair acredita que o problema não está no espelho, mas nela. E então acrescentou, quase num fio de voz: mas eu acho que o espelho está apenas olhando de volta. Chegamos ao quarto que prepararam para mim. Uma cama simples, mesa, cortinas pesadas e a janela, parcialmente aberta, como se algo tivesse saído por ela há pouco. Hudson se inclinou discretamente para fechar a vidraça e então parou. Congelou. Eu o observei. Hudson? Ele não respondeu. Seu olhar estava preso no vidro. Aproximei-me devagar e senti o ar ficar mais denso, mais frio. E então vi, no canto inferior da vidraça, embaçando lentamente no vidro, a marca de uma respiração. Como se alguém estivesse ali, um segundo antes de chegarmos. Hudson recuou rapidamente. Não deveria estar aberta, murmurou. Eu mesmo a fechei antes do senhor chegar. Olhei novamente. A marca da respiração começava a desaparecer, mas antes que sumisse por completo, algo no reflexo da janela chamou minha atenção. Atrás de mim, por um instante mínimo, vi uma silhueta escura, parada, imóvel, como se observasse cada movimento. Quando virei, não havia ninguém, mas a marca na vidraça continuava lá. E, naquele silêncio, pude ouvir, como se um dedo arranhasse o vidro por dentro. A noite caiu sobre a mansão com uma rapidez que me incomodou. Era como se o céu tivesse decidido apagar a luz. Sem transição. Só escuridão. Apesar de cansado, meu corpo recusava-se a deitar. Aquela marca de respiração na janela não saía da minha cabeça. E pior ainda, a silhueta que eu vi atrás de mim. Caminhei pelo quarto lentamente, tentando manter a mente racional. Eu era médico, cientista, homem treinado para desmontar superstições. Mas algo na casa parecia desmontar a mim. Resolvi descer até o salão principal. Talvez Sir Alistair ainda estivesse acordado quando abri a porta do quarto. O corredor estava completamente silencioso, não o silêncio normal, mas aquele silêncio que parece observar, pesar, respirar junto com você. Dei 3 passos e então ouvi: doutor. Virei na hora, ninguém atrás de mim. A voz parecia ter saído da madeira, ou da sombra, ou dos próprios retratos na parede. Hudson. Chamei, tentando manter firmeza. Nada. Só um estalar seco, como se algo tivesse passado correndo pelo forro, ou dentro das paredes. Respirei fundo e continuei andando. Ao chegar no salão, encontrei Sir Alistair, sentado numa poltrona, de costas para mim, encarando a lareira apagada. Está tarde, falei. Ele virou lentamente. Aqui, as horas não significam muito. Senti um desconforto imediato. A voz dele estava mais fraca, mais soturna. Sua esposa está piorando, disse, direto. Ela precisa de estabilidade, repouso, talvez mudar de ambiente. Ele fechou os olhos, respirando como quem carrega um peso impossível. Eleanor não está doente, doutor. O que vive aqui, vive com ela. E sempre viveu. Eu me aproximei um pouco. O senhor fala do espelho. Ele assentiu. O espelho não é apenas um objeto antigo. Ele pertenceu à primeira senhora Vernham, uma mulher atormentada. Dizem que ela passou meses presa ao reflexo, conversando com alguém que não existia. Ele abriu os olhos, vermelhos, exaustos. Mas os Vernham nunca acreditaram que ela delirava. Acreditam que ela via algo que não podia ser contado, antes que eu pudesse responder. Um estrondo seco veio do andar de cima. Ambos olhamos para o teto. Sir Alistair levantou-se com dificuldade. Ele não queria que eu falasse disso, murmurou. Ele quem? Perguntei. E Alistair
apenas suspirou, como quem se arrepende tarde demais. Decidi subir. Se algo estava acontecendo com Eleanor, eu precisava verificar. O corredor do segundo andar estava mais escuro do que eu lembrava. As lamparinas tremeluziam, mas não havia vento. Nada se movia. Foi então que ouvi um sussurro suave, baixíssimo, bem no limite da audição. Voz. Meu nome, chamado por uma voz que não era humana. Olhei para os lados. O sussurro vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, ou de lugar nenhum. A porta do quarto de Eleanor estava entreaberta. Senhora Vernham, chamei. Empurrei devagar, e o quarto estava quase completamente escuro. A única luz vinha da janela, onde o luar tentava atravessar a neblina grossa. E lá estava ela, sentada diante do espelho, imóvel, como uma estátua morta. Aproximei-me lentamente. Eleanor. Ela não respondeu. Quando dei mais um passo, vi o reflexo dela. Não estava parado. Ele estava virado para mim. O corpo real encarava o próprio colo, mas no espelho, Eleanor olhava direto para onde eu estava. Olhos abertos, fixos, profundos demais. Engoli seco. A pele do meu braço se arrepiou inteira. Eleanor, levante-se devagar, murmurei, tentando manter a voz estável. A figura no espelho sorriu, mas o corpo dela, não. Foi o sorriso mais errado que já vi na vida. O tipo de sorriso que não pertence a um rosto humano. Ele sabe que você está aqui, disse a Eleanor, verdadeira, ainda sem levantar o rosto. Ele estava esperando você, doutor. Meu coração disparou. Dei um passo para trás sem perceber. E o reflexo deu um passo para frente. Sozinho. Eu subi a escada, sentindo que algo estava diferente. No início, achei que fosse apenas cansaço, mas logo percebi que não era isso. A madeira do degrau estava quente. Quente como se alguém tivesse passado por ali há poucos minutos. Aquela casa inteira era fria. Fria até a alma, mas naquele ponto, bem naquele degrau, o calor era real. E isso só significava uma coisa. Alguém estava andando no terceiro andar. Eu ergui a lamparina, iluminando o corrimão retorcido. Foi então que vi. Marcas de mãos arrastadas na madeira. Como se alguém tivesse subido às pressas, se segurando com força, tentando subir ou tentando fugir. Engoli seco. O terceiro andar nunca aparecia nos registros da casa. Nenhuma planta, nenhuma carta, nenhuma menção no diário de Sir Alistair. Mas eu sabia que estava lá, sempre soube. Eu sentia essa presença desde que pisei nessa mansão. Subi devagar, degrau por degrau, enquanto algo pesado começava a ocupar o ar ao meu redor. A cada passo, parecia que eu rompia uma camada de silêncio mais denso. Não era o silêncio comum. Era o tipo de silêncio que parece olhar para você. No topo da escada, um corredor estreito se revelou. Estreito demais. As paredes pareciam ter sido empurradas umas contra as outras ao longo dos anos, ou moldadas de propósito para que ninguém passasse por ali confortavelmente. Aproximei a lamparina de uma das paredes. A sensação que tive me atingiu como um soco na boca do estômago. A textura, aquilo não parecia madeira. Parecia ondulado, irregular, orgânico. Eu recuei a mão antes mesmo de tocar. Simplesmente sabia que não devia encostar. Foi nesse momento que ouvi tap, 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 passos. Passos leves, mas nítidos, vindos do fim do corredor. Minha primeira reação foi tentar enxergar algo na escuridão, mas a lamparina tremia. Ou era a minha mão? As duas coisas, provavelmente. Chamei por alguém, não sei nem quem. Talvez estivesse esperando ouvir a voz de Hudson ou de Eleanor, mas ninguém respondeu. Os passos cessaram por um segundo e isso foi ainda pior.
O silêncio voltou a cair como uma onda grossa, abafada. E então, muito lentamente, os passos começaram de novo, mas agora vinham na minha direção. O corredor parecia se estreitar ainda mais. A cada passo, a luz da lamparina diminuía de alcance, como se tivesse medo do que estava vindo. Quando a sombra surgiu, minha respiração travou. Era pequena, baixa demais para ser um adulto. Uma silhueta infantil, difusa, com contornos macios. Como se o corpo não tivesse peso suficiente para tocar o chão. Só que não era isso que me fez congelar. O que me fez recuar um passo inteiro foram os pés. A criança estava flutuando, a alguns centímetros do chão, os pés pálidos, suspensos no ar, balançando suavemente como se fossem guiados por um vento que eu não sentia. Eu tentei entender o que estava vendo, mas meu cérebro parecia atrasado, como se estivesse lutando contra a própria visão. E então percebi outra coisa, algo que até então eu não tinha notado. Acima daquela figura, colado ao teto, havia outra sombra, maior, mais pesada, um contorno humano distorcido, como se fosse feito de fumaça densa, sem rosto, sem forma definida, apenas um peso, uma presença que se agarrava ao teto como um parasita. A lamparina tremeu tão forte que quase apagou. A criança e aquilo no teto não estavam sozinhos. Estavam juntos, conectados, como se fossem duas partes da mesma entidade. Eu recuei mais um passo, o coração batendo como um martelo preso no peito, enquanto aquela dupla avançava pelo corredor, lenta e silenciosamente. Foi a primeira vez, desde que entrei nessa casa, que admiti para mim mesmo: eu talvez realmente não saísse vivo daquele andar. A criança flutuava no corredor, imóvel agora, como se aguardasse minha reação. A sombra maior, presa ao teto, começou a se mover de um jeito impossível, sem som, sem peso, mudando de lugar como um borrão vivo. A lamparina perdeu força por um instante, e veios azulados surgiram na parede, como rachaduras de luz fria tentando escapar dali. Engoli o medo o máximo que pude e dei um passo à frente. Sim, eu deveria ter fugido, mas não consegui. Não depois de tudo que vi naquela casa. Eu precisava entender. Precisava descobrir o que aquela entidade queria e por que aquela mansão parecia respirar ao meu redor. Quando ergui a lamparina, percebi algo que não tinha visto antes. Havia uma porta no fim do corredor. Uma porta estreita, com moldura torta, como se tivesse sido empurrada para fora da parede à força. Eu juro que ela não estava ali quando subi. A criança virou o rosto para aquela porta, como se a estivesse indicando. "É isso que você quer que eu veja?" Murmurei, sabendo que não receberia resposta, mas recebi. A sombra no teto se moveu com brusquidão, fazendo um estalo seco que ecoou por todo o corredor. Era como se os ossos de alguém estivessem sendo torcidos do lado de dentro do teto. A criança afundou a cabeça, encolhendo-se no ar, como se temesse aquela coisa acima dela. Dei mais um passo. A lamparina iluminou a porta. E então percebi o detalhe que congelou meu sangue. No centro da porta havia um espelho, antigo, oval, moldura de ferro queimado. Um espelho tão manchado que mais parecia um poço de água parada. E o pior de tudo, mesmo à distância, eu já sabia que aquele espelho era o mesmo que tinha visto no quarto de Eleanor. O mesmo que refletia o que não deveria refletir. O mesmo que devolvia sombras que não pertenciam ao mundo físico. Mas ali, naquele corredor estreito e morto, havia algo diferente. Eu não aparecia no espelho. A lamparina brilhava. O corredor aparecia. Mas minha figura não. Senti um frio subindo pela coluna.
um frio tão profundo que parecia nascer de dentro dos meus ossos. A criança se afastou devagar, deslizando para o lado. A sombra no teto parou, e então desceu, esticando o corpo como se estivesse sendo puxada para dentro do espelho. A superfície do vidro começou a ondular, como água sendo perturbada por algo que tentava atravessá-la. Meu nome ecoou dentro da minha cabeça. Não foi falado, foi pensado, ou melhor, imposto. Voz. Eu recuei um passo, depois outro, mas minhas costas atingiram a parede e a parede parecia quente. Quente como se alguém tivesse acabado de se encostar ali. O espelho vibrou. A superfície escureceu. E então, finalmente, revelou algo. Não refletiu o corredor atrás de mim. Não refletiu a sombra ou a criança. Refletiu a mim, mas não como eu estava. A imagem mostrava minha figura, arqueada, sem olhos, com a pele afundada como se tivesse sido drenada, como se eu estivesse morto há anos. A lamparina estalou. Apagou por um segundo, e quando acendeu novamente, a figura do espelho sorriu. Eu não sorri. Aquela não era minha expressão. Era um sorriso lento, torto, que subia mais do que um rosto humano deveria permitir. Foi nesse momento que entendi. A entidade não estava presa ao espelho. Ela vinha de dentro dele, e tudo que fazia na casa, todas as aparições, todas as distorções, todos os sons, era apenas para guiar alguém até ali, até aquele corredor, até aquele espelho, até aquele momento. Eu tentei me mover, mas algo me prendia ao chão. A criança aproximou-se do espelho, como se estivesse sendo puxada para dentro novamente. A sombra maior pressionou o teto, rachando-o. E a minha imagem distorcida, dentro do espelho, estendeu a mão para fora da moldura. Um detalhe impossível. A mão atravessou o vidro como se mergulhasse em água. E então percebi o mais assustador. A mão tinha exatamente a minha textura de pele, o mesmo tom, a mesma cicatriz no polegar, mas os dedos eram longos demais. A voz voltou à minha mente. Voz. Chegou a hora. Eu tentei resistir, mas algo começou a puxar meu corpo para frente. Não com força física, mas com algo muito pior. Uma familiaridade, como se aquele reflexo soubesse algo sobre mim que nem eu sabia. Aquele espelho não estava tentando me assustar, estava tentando me substituir. E naquele instante terrível, eu entendi algo que jamais deveria ter entendido. Aquilo que vive dentro do espelho não quer apenas sair, ele quer alguém que fique no lugar. Eu não lembro exatamente quando minhas pernas começaram a se mover. Só lembro da sensação, como se eu estivesse tentando correr dentro de um sonho pesado, desses em que o chão agarra seus pés como lama. O espelho vibrava atrás de mim, respirando como um animal vivo. E eu precisava sair daquela casa antes que a coisa que vivia ali decidisse mudar de ideia. A porta do corredor não se abriu, ela simplesmente cedeu. Desabei escada abaixo, a lamparina escapando da minha mão e rolando até bater na parede. Por um instante, a chama apagou, e o corredor inteiro ficou silencioso. Silencioso demais. Mas a casa não estava quieta. Ela me observava. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso no pescoço. Eu tropecei pelos 2 primeiros lances de escada e só parei quando vi a porta da frente. Ela estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair ou de entrar. Não pensei mais. Apenas fugi. O ar frio da madrugada me atingiu como um soco, mas era melhor do que o ar sufocante daquela casa. Eu corri pela estrada estreita, a luz da lua filtrada por nuvens altas. A cada passo, algo parecia me puxar de volta, não fisicamente, mas na mente. O espelho não me chamava pelo nome. Ele me lembrava.
Lembrava de algo que eu não conseguia entender. Por um momento, perdi a visão. Tudo ficou branco. Quando voltei a enxergar, estava no chão de terra, com as mãos sujas e a respiração irregular. Olhei ao redor, tentando lembrar de quem eu era. Meu nome parecia distante, como se não fosse mais meu. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam demais. Usei uma árvore como apoio, mas a casca parecia macia, ondulada, igual às paredes do corredor do terceiro andar. Pisquei forte, tentando afastar a ilusão, mas ela persistia. E então ouvi passos. 2 homens caminhavam pela estrada. Lanternas, vozes abafadas. Ei! Um deles chamou. Está tudo bem? Eu tentei responder, mas minha voz não saiu. Em vez disso, ouvi um som diferente, quase um gemido, como se outro alguém tivesse falado por mim. Eles se aproximaram. Falaram comigo. Perguntaram meu nome. Eu não consegui lembrar. A sombra do espelho pairava no canto da minha visão, como se tivesse ficado presa dentro dos meus olhos. E quando um dos homens colocou a mão no meu ombro, meu corpo reagiu como se estivesse sendo puxado de volta para dentro da casa. Ele está febril, disse o outro. Vamos levar ele. Eu tentei resistir. Tentei dizer que não queria voltar, mas eles não entendiam. Para eles, eu era só um homem perdido, ferido, delirante no meio da estrada. Minha consciência falhou. Caiu e voltou. Caiu de novo. Quando finalmente abri os olhos, já não estava mais na estrada. O quarto era iluminado por luz branca sem janelas, sem sombras, sem espelhos. A primeira coisa que escutei foi uma voz masculina, calma, perto da minha orelha. Calma, Dr. Voss. Eu já estou preparando a sua medicação. No reflexo metálico da bandeja do enfermeiro, por um segundo apenas, vi meu rosto, mas não era o meu. Sorriam, e então a luz apagou.